Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. André Ataíde. O André é médico otorrinolaringologista do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, e do Hospital Iguaçu, cirurgião do grupo de implantes cocleares do Hospital Pequeno Príncipe, coordenador do Fellow em Otologia aqui no Brasil, em convênio com a Fleet International Microsurgery Foundation da Suíça. Então, primeiramente, André, obrigado pela sua disponibilidade, bem-vindo. E a ideia é discutir com você a respeito dos aparelhos auditivos e dos implantes cocleares. Ótimo, doutor João. Muito obrigado aí pelo convite para conversarmos com nossos espectadores aí sobre esse tema tão interessante que é a reabilitação auditiva. Ótimo. Então, assim, a gente acabou de ter uma discussão, um outro vídeo aqui, né? Falando sobre a deficiência auditiva na infância. Temos conteúdo também falando sobre a deficiência auditiva no adulto, né? E para começar essa discussão sobre os aparelhos, acho que só para recordar o básico das indicações e tudo isso, todo paciente com surdez ou deficiência auditiva se beneficia dos aparelhos auditivos, seja ele qual for, seja o aparelho convencional, o implante coclear, ele de alguma forma ele tem alguma opção para poder voltar a escutar? Tem. Então, para tornar o assunto mais fácil de entender para quem não é da área, é importante a gente classificar as perdas auditivas, né? Como a gente vinha falando lá na outra apresentação, mas é importante a gente começar assim. As perdas auditivas não são em porcentagem, né? Doutor, quantos por cento da audição eu perdi? Não é, a melhor forma não é em porcentagem, é mais simples, se a perda é leve, moderada, severa ou profunda. Por que a gente separa assim? Porque perda leve e perda moderada vão ter um resultado muito bom com um aparelhinho auditivo convencional, esses que a gente vê a pessoa usando na rua, no ônibus, no trem, no transporte, em casa, às vezes tem um parente que usa, que é um aparelhinho não invasivo que o paciente usa na orelhinha. Isso pode ser para criança, pode ser para adulto, pode ser para idoso. Essa é a principal solução auditiva do dia a dia, porque a maioria das pessoas vão ter uma perda leve ou moderada. Alguns pacientes têm perda severa e profunda. Esses é um problema um pouco maior, porque esses pacientes não vão ter benefício com um simples aparelhinho auditivo de colocar na orelha, porque a perda é muito grande. O aparelho não vai alcançar aquela perda que o paciente precisa. É para esses pacientes que existem as soluções cirúrgicas, que é o implante coclear a mais comum delas, né? Então, antes de explicar sobre as soluções, é importante classificar esse tipo de perda. Onde que o paciente se encaixa? É uma perda leve e moderada ou é uma perda severa e profunda? Isso é importantíssimo para definir. Ótimo. Esse é um fator e o outro é o tipo de perda, se seria uma perda condutiva ou uma perda neurosensorial. Uma perda condutiva, dependendo da causa, às vezes a gente pode, com uma pequena cirurgia também, que não é de implantar nada, por exemplo, uma otite serosa, que é líquido atrás do tímpano, a gente vai lá e faz uma drenagem no tímpano, coloca um dreninho, um tubo de ventilação e corrige a perda condutiva. Mas o aparelho auditivo convencional, ele serve tanto para perdas condutivas quanto para perdas sensório-neurais. Claro, as condutivas que não tiverem uma solução medicamentosa ou cirúrgica, né? Pode ocorrer também. Ótimo. As perdas elas podem ser em um ouvido ou nos dois ouvidos. O que isso muda em relação ao uso dos aparelhos? Ótimo. As perdas unilaterais em um ouvido só, obviamente, elas causam um impacto menor, porque está o outro ouvido funcionando bem. Existem casos de pacientes que têm zero de audição de um lado e audição normal do outro. Esse paciente, normalmente, ele escuta tudo que a outra pessoa está falando para ela. Ora, se com um ouvido só eu consigo ouvir tudo, por que a gente nasce com dois, né? E por que além de ter dois, eles estão dos lados? A gente podia ter um só, podia ser na testa, inclusive, para ouvir melhor. Mas por que a gente tem dois ouvidos e eles são laterais? Porque quando a gente ouve bem com os dois ouvidos, além de a gente ouvir um pouco melhor, claro, sem dúvida, mas a gente não só consegue ouvir melhor, como a gente consegue saber de onde vem o som. Então, quem ouve só de um lado e alguém chama de costas, fulano,
Ele vai ouvir fulano, mas não vai saber se está para cá, se está para cá, se está em cima, se está embaixo. Não vai ter essa sensação estéreo de som, né? Quem ouve bem dos dois lados, se alguém chama de costas, sabe, já olha para o lado certo que a pessoa está chamando. Consegue até estimar a distância que a pessoa está chamando, se está perto, se está longe. Isso para quem está atravessando uma rua e vem um barulho, uma buzina, um carro, saber de onde vem esse som pode evitar um acidente. Então, respondendo a sua pergunta, a perda de um lado só atrapalha o paciente? Menos do que se fosse dos dois, mas atrapalha sim, porque esse paciente tem dificuldades em localizar o som, saber de onde vem o som, e dificuldade de compreensão em ambientes muito ruidosos também. Ótimo. Bom, e aí a gente já discutiu também a respeito da questão da fadiga que uma deficiência auditiva leve, né, pode proporcionar. Então, basicamente, se você tem uma perda auditiva, você vai fazer mais esforço para poder entender o que aquela Sim. informação está te trazendo, né? Exatamente. Quando você tem essa perda unilateral, isso aumentaria o esforço da pessoa, ou seja, o quanto de energia aquela pessoa precisa despender para poder entender a fala, a comunicação e tudo isso? Sim, a pessoa que ouve menos, ela precisa prestar muito mais atenção naquilo que ela está ouvindo para não perder informações. Se a pessoa tem a perda de um lado só, ela tem o costume de colocar a pessoa com quem ela está conversando do lado que ela escuta. Então, a pessoa que tem perda unilateral escolhe lado para caminhar com alguém conversando, vai sempre ficar do lado, deixar a pessoa do lado que ela escuta. Mas a maior dificuldade é em ambientes ruidosos, né? A pessoa está numa conversa com uma pessoa, mas o ambiente é barulhento. Tudo vai entrar pelo mesmo lado. A conversa, a voz da pessoa com quem ela está conversando, porque o outro lado não funciona, e junto com isso, o barulho do ambiente. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade em entender, ela vai precisar prestar muito mais atenção na pessoa com quem ela está conversando, e isso, se for poucos minutos, ok, mas se for uma conversa longa, vai cansando, porque você gasta muito mais energia prestando atenção para tentar entender o que a pessoa está falando. Ótimo. Bom, e aí, obviamente, a questão dos aparelhos auditivos, eles são indicados nessas perdas unilaterais também? São indicados. Se o paciente tiver uma perda leve a moderada, e ele tem dificuldades auditivas, dificuldade de compreensão, o aparelho auditivo convencional pode ajudá-lo nisso, sim, sem dúvida nenhuma. E no caso de uma perda bilateral, esses aparelhos, eles precisam ser usados nos dois lados, pode ser usado de um lado só? Claro que o paciente tem perda dos dois lados, se ele usar de um lado só, alguma coisa vai melhorar na comunicação dele, né? Mas o importante, o ideal seria usar o aparelho dos dois ouvidos, bilateralmente. Por isso que eu acabei de explicar, né? A pessoa, ela tem que saber localizar o som, saber de onde vem o som. Então, se ela colocar aparelho só de um lado, ela vai ouvir melhor, mas não vai saber de onde vem o som. Então, se a pessoa tem perda dos dois lados, ela vai usar dois aparelhos. Esse é o ideal. Às vezes a perda é dos dois lados, mas ela não é idêntica, ela é assimétrica, né? Um lado tem uma perda e o outro tem uma perda maior. Nesses casos, o aparelho vai ser programado de forma diferente. É como um olho que tem um grau de lente e outro que tem outro. Então, o ouvido é igual, vai ser dado um nível de potência num aparelho e outro nível de potência. Essa programação é feita para o fonoaudiólogo, né? O aparelho é programável, o aparelho auditivo é programável. Ótimo. Bom, os aparelhos convencionais de que a gente está se falando até aqui, basicamente o que eles fazem é amplificar o som, né? Então eles têm um microfone que vai captar o som e vai... É quase como um microfone que a gente usa para quem escuta, está usando num show, por exemplo, em que vai estar amplificando aquele som para a pessoa conseguir compensar a perda que ela tem, né? Exatamente. Aí existem diversos tipos de aparelhos, né? Os aparelhos que ficam atrás da orelha, os aparelhos que ficam dentro do canal auditivo. Acho que aí é uma discussão, a gente até falou sobre isso, que é uma parte talvez vai caber mais à fonoaudióloga escolher Sim. esses aparelhos. Exato. Como a gente dizia, né? O papel do médico é dizer, olha, o seu caso é um caso para remédio, não, o seu caso é um caso para cirurgia,
E não, o seu caso é um caso para aparelho auditivo. Então, esse é o papel, a função do médico é dizer qual é o caminho. Uma vez o médico tendo dito o seu caso é um caso para aparelho auditivo, os detalhes de marca, modelo, se é por trás, se é por dentro, que potência vai precisar, outras funções de acessibilidade, de conectividade vão ser necessárias, isso é feito com um profissional de fonoaudiologia, certo? Que faz a programação do aparelho. Então, e aí essa interação do otorrino com o fonoaudiologista é importante até prévio, né? Porque normalmente você tem o fonoaudiólogo que vai fazer os exames, né? A audiometria e tudo isso, vai encaminhar de volta para o otorrinolaringologista, que com base nisso vai poder determinar a melhor linha de tratamento e aí volta para a fonoaudióloga para poder fazer o aparelho e tudo isso. O profissional de otorrino e o profissional de fono trabalham muito de perto. Na maioria das nossas clínicas de otorrino, né, onde eu tenho consultório também, na porta da frente ou na porta do lado, da sala do lado, tem a fono, que vai... O paciente sai do consultório, já faz os exames, já volta. Então, essa interação otorrino e fono é fundamental no dia a dia. A gente trabalha literalmente juntos, né? Ótimo. Especialmente em idosos, é muito comum a gente ver a família muito mais preocupada com o idoso usando aparelho auditivo do que o próprio paciente. Ou seja, aquela coisa que tem que ficar alguém lá e dizer, pô, usa aparelho, e a pessoa não quer usar, né? Primeiro, não sei se em crianças isso é comum também, né? E por que é que isso acontece? Qual que é as dificuldades que existem para essa adaptação ao uso de aparelhos auditivos? As crianças se adaptam a tudo muito mais fácil, né? Aparelho auditivo também. É bem comum, todo mundo tem na família ou algum conhecido um idoso que precisa de aparelho e não se adapta e não gosta, tem o aparelho e não usa. Existem alguns motivos para isso. Vamos lembrar que a maioria usa e se adapta. Então, não se adaptar é exceção. Mas por que existem essas exceções, principalmente nos idosos? Ou é um aparelho que não está adequado para aquele caso, ou, mais comumente, a pessoa ficou tanto tempo sem escutar, foi adiando. Se eu preciso usar um aparelho, não quero, eu ainda escuto, não estou surdo. E vai adiando vários anos, até a hora que o próprio idoso fala, realmente, agora eu não estou conseguindo entender ninguém. Só que aí ficou tantos anos ouvindo mal, que o cérebro acostumou que ouvir mal é normal. E aí, quando tenta usar o aparelho auditivo, tem dificuldade de se adaptar. Então, a mensagem, a solução para isso é, claro, uma boa fonoaudióloga que vai escolher o aparelho certo para aquele caso, mas principalmente adaptação precoce do aparelho, ou seja, começou a perda pela idade, não espera piorar muito. Já vai usando um aparelhinho para perdas leves. Mas sem aparelho eu ainda escuto alguma coisa. Não, escuta, não vai ficar surdo de repente, né? Mas essa dificuldade parcial já é motivo para usar um aparelho. Porque quando começa a usar um aparelho cedo, é mais fácil de se adaptar do que ficar muitos anos sem ouvir e depois, quando não tiver mais condição nenhuma de entender, querer usar um aparelho, é mais difícil de se adaptar. É possível, mas é mais difícil de se adaptar. Ótimo. E isso valeria também, de alguma forma, na infância, né? Porque tem perdas que acontecem na infância que não vão acontecer de um dia para o outro. Sim. Em qualquer idade, a ideia é adaptação precoce, solucionar rapidamente, não ficar esperando, né? Isso vale para qualquer idade, para qualquer tipo de perda. Tentar achar uma solução logo, não deixar a pessoa ficar muitos meses, anos escutando mal, porque isso vai se tornando cada vez mais difícil de solucionar depois. Ótimo. Bom, e algumas pessoas entendem, vamos dizer, o aparelho auditivo como se fosse um rádio, né? Que você vai lá, aperta um botão e de repente está ouvindo aquilo normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Eu acho que esse ponto que você falou é importante, né? Quer dizer, do tempo que a pessoa está sem escutar e talvez aquela pessoa ter uma perda muito rápida, de fato isso possa ser pensado dessa forma, né? Agora, numa pessoa que está há bastante tempo sem escutar, ela vai ter que reaprender a escutar. Como é que é isso? Isso é um processo de reabilitação? É um tratamento? Como é que funciona isso?
Essa é a ideia de não deixar o paciente ficar muito tempo sem ouvir. Porque se isso ocorrer, o paciente, além de adaptação, vai precisar de fonoterapia, que é uma terapia feita por fonoaudióloga, que funciona muito bem, e vai ajudar o paciente a reaprender a ouvir. Então, o paciente que ficou pouco tempo surdo, ele vai precisar menos tempo de fonoterapia. E o contrário também, ficou muito tempo surdo, vai precisar de muita fonoterapia para reaprender a ouvir. Daí, reforçando aquilo que a gente estava dizendo, achar uma solução para a audição logo, não ficar esperando, né? Não ficar adiando. Tem que usar o aparelho, vamos usar o aparelho logo, porque depois fica cada vez mais difícil, cada vez vai precisar de mais fonoterapia. Quanto mais precoce, melhor. Ótimo. Bom, quando a gente está, uma pessoa que escuta normalmente, a gente está recebendo estímulos o tempo todo, né? Então, a gente está conversando aqui, mas tem uma escola aqui do lado de onde eu estou e as crianças estão gritando ali no fundo e eu não estou nem... Para mim é como se não estivesse tendo nada, mas se eu parar e prestar atenção, eu vou ouvir os gritos delas ali no fundo, né? Claro. Então, existe um processo que é um processo de filtragem daquilo que o ouvido está recebendo, né? Isso funciona normalmente na pessoa que está usando o aparelho auditivo? Isso é uma dificuldade, porque o nosso cérebro é tão perfeito que você está conversando comigo, então o teu cérebro entende que o som de primeiro plano que você tem que captar é o som que você está me ouvindo agora. E todos os barulhos e ruídos do ambiente que não são foco da tua conversa nesse momento, o teu cérebro aprende a jogar isso para um segundo plano lá atrás. Então, é o que você disse, as crianças estão gritando lá atrás, você não está percebendo. Mas se eu te pedir, as crianças estão gritando? Eu estou ouvindo, isso mesmo. Mas enquanto você está conversando comigo, o teu cérebro consegue filtrar e separar essas coisas. Quando o paciente usa qualquer tipo de prótese auditiva, o cérebro consegue separar isso, mas o aparelho não. Então, o aparelho vai captar, se você usasse aparelho, né? Estaria captando o que eu estou falando junto com a criança e jogando lá para dentro. Então, essa é a dificuldade de quem usa próteses auditivas em ambiente ruidoso. Os aparelhos com as novas tecnologias, eles têm softwares e programações internas que o aparelho, do ponto de vista eletrônico de programação, ele consegue já fazer essas filtragens também, mas de uma maneira menos eficiente do que do nosso cérebro, que é perfeito, né? Então, essas próteses que estão evoluindo, elas estão aprendendo o que é o som que está vindo de frente, o microfone é direcional, ele consegue filtrar o som que vem de trás, do som que vem da frente. Então, cada vez isso está chegando mais próximo do nosso som natural. Mas o cérebro é imbatível nisso, ele é perfeito, né? Ele consegue separar isso muito bem. Mas, de alguma forma, seria o mesmo funcionamento que a pessoa com a escuta normal, porque a gente recebe os estímulos e esses estímulos chegam no cérebro, é o cérebro que filtra isso, ou seja, no fundo, a dificuldade com o aparelho acontece pelo tempo que a pessoa ficou sem usar e que talvez o cérebro tenha desacostumado a fazer essa filtragem aí. Sim, sem dúvida. Tá. Sem dúvida. Bom, aí acho que é um pouco a discussão que vai caber aí uma conversa com o pessoal da fonoaudiologia para discutir sobre os aparelhos, os recursos e tudo isso, né? Aparelhos auditivos, sim. Ótimo. Bom, e aí um segundo nível de aparelhos são os aparelhos de condução óssea. O que seria isso? O aparelho de condução óssea serve para aquele paciente que tem a cóclea, o nervo auditivo normal, mas ele tem uma perda condutiva, ou seja, alguma coisa não permite que o som chegue no nervo. Então, por exemplo, o paciente que nasce sem o conduto auditivo, chamado microtia, uma malformação. Então, o conduto é fechado, mas a parte neural da audição, a cóclea, lá está bem formado, o nervo auditivo. Então, tem um ouvido interno lá dentro perfeito, mas o paciente não escuta porque o som não consegue chegar lá. É uma perda condutiva. Então, esses aparelhos, eu dou esse exemplo da malformação, porque esses aparelhos foram criados, foram inventados lá atrás para casos assim, porque esse paciente tem um nervo auditivo bom, mas ele não pode usar um aparelho auditivo convencional porque ele não tem conduto, às vezes não tem nem a orelha, né? Ele não tem onde colocar um aparelho. Então, nesses casos, precisa de achar um outro caminho para o som chegar lá onde a gente quer. Para isso que se criou esses aparelhos de condução óssea. Ótimo.
coclear são coisas diferentes, e que vão conduzir o som diretamente para a cóclea por via óssea. Ele faz uma microvibração e transmite o som por via óssea, pelos ossos do crânio, lá para dentro do nervo auditivo. Ótimo. Bom, e aí é um implante que é colocado cirurgicamente, né, diferente do aparelho convencional, né? Sim. E aí a gente passa para o nível seguinte, que seriam os implantes cocleares, né? Sim. Os implantes cocleares, basicamente, eles acontecem, vamos dizer, quando a cóclea não estaria funcionando, ou seja, quando o ouvido, a parte de condução está danificada, mas a cóclea está preservada, você usa os implantes de condução óssea. Quando a cóclea também está comprometida, ou ela está comprometida, aí isso não vai ser suficiente, você parte para os implantes cocleares. Exatamente. Ótimo. Então, o implante coclear é para perdas sensório-neurais, né? Perdas da cóclea, severas ou profundas. Porque se for leve ou moderada, a gente já conversou que o aparelho convencional, o aparelhinho auditivo, resolve. Então, é aquele paciente que tem uma surdez tão grande que o aparelho convencional não é o suficiente, e aí antigamente não havia nada para oferecer para esse paciente. Se fosse uma criança que nasceu surda, ia para Libras, e se for um adulto, como eu e você, que amanhecemos surdos, nós vamos aprender leitura labial e vamos tentar se comunicar. Antigamente era isso, perda severa ou profunda, que o aparelho convencional não resolvia, não tinha nada para oferecer para o paciente. Nos últimos 30, 40 anos, existe no dia a dia já, na nossa rotina mesmo no Brasil, o implante coclear. A audição com implante coclear é excelente. O paciente com implante coclear tem resultados ótimos e a audição volta a níveis normais, né? É um aparelho colocado cirurgicamente. Então, é uma cirurgia que não é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de 1 hora e pouco, 2 horas no máximo, em que se coloca um feixe de eletrodos dentro da cóclea. É uma cirurgia do otologista, né? Do otorrino especialista em ouvido. Então, uma cirurgia rápida, segura, no qual o paciente vai receber um aparelho auditivo implantado na cóclea. E aí, depois de 1 mês, depois que estiver bem cicatrizado, vem o trabalho da fonoaudiologia, que vai fazer a programação desse implante e o paciente vai começar novamente a ouvir. Ótimo. Como é que é o procedimento para colocar um implante coclear? A cirurgia em si, o ato cirúrgico em si. É uma cirurgia que o paciente interna cedinho de manhã, faz a cirurgia de manhã, leva 1 hora e pouquinho, dorme quando a corda está pronto, fica em observação e no fim da tarde a gente dá alta. É uma cirurgia de dor pós-operatória mínima, geralmente os analgésicos que a gente dá são leves e o paciente não queixa de dor nenhuma, então é um pós-operatório muito tranquilo, né? A recuperação é rápida, a gente recomenda ali 2 dias mais quietinho, de repouso, depois disso vida normal. A gente só pede para evitar atividade física, academia, esporte por 2 semaninhas. Depois disso, liberado também para qualquer tipo de atividade. E 1 mês depois, a fonoaudiologia vai ativar o aparelho e o paciente começa a ouvir. Tá, vamos chegar nessa parte já, mas assim, ainda em relação à técnica cirúrgica, é um acesso que é feito atrás da orelha, né? O acesso é retroauricular, a cirurgia é feita por trás da orelha. A incisão tem mais ou menos uns 4 centímetros. Ela é praticamente inaparente, mas mesmo que não fosse inaparente, como ela está escondida atrás da orelha, no dia a dia, pelo cabelo, por estar atrás da orelha, então esteticamente não traz defeito nenhum, a cirurgia não deixa cicatrizes, né? Tá, aí... Não precisa raspar o cabelo para poder fazer a cirurgia, isso é uma coisa importante, que alguns pacientes perguntam, né? Não há necessidade de raspar o cabelo para fazer a cirurgia. A gente tira 1 centímetrozinho do cabelo atrás, só atrás aqui da orelha, para não ter risco de ficar o cabelo ali atrapalhando na hora da cirurgia, mas esteticamente é tão pouquinho o cabelo que tira que não precisa raspar nada significativo. Ótimo. E aí o implante é colocado logo abaixo da pele, assim, acima da calota craniana. Importante lembrar que o implante coclear ele tem 2 partes. Uma parte interna, que é o implante propriamente dito, que é colocado no dia da cirurgia, aqui embaixo
no subcutâneo, né, do couro cabeludo, abaixo do periósteo, né, entre o músculo e o osso, e ele fica aqui embaixo da pele. E não precisa trocar, não precisa mexer nele nunca mais. Não é como um paciente que usa um marca-passo e depois, dali 10 anos, vai ter que trocar. Não. O implante fica ali para sempre, não precisa ser trocado. Essa é a parte interna. Essa parte interna não usa bateria, nenhuma forma de energia, nada disso. Nada. A bateria, o processamento de informações e o microfone estão todos na parte externa, que é a que eu ia falar agora. Tá. Então, agora ainda na parte interna, como é que é? Porque ele vai ter um eletrodo que vai até o ouvido interno. Como é que você chega lá? Porque até aí o aparelho você está colocando no subcutâneo ali, né? Isso. A parte do ímã, onde vai atrair com a parte externa, ela fica aqui no subcutâneo. Aí existe um feixe de eletrodos que vão pela mastoide, esse osso aqui atrás, a gente faz uma pequena brocagenzinha e acessa o ouvido interno, a cóclea, através do ouvido médio, uma técnica chamada de timpanotomia posterior. Se faz isso tudo com microscópio, porque é tudo muito pequenininho, né? E se insere um feixe de eletrodos. São vários eletrodos, dependendo do fabricante, o número de eletrodos muda, mas, independente disso, é um feixe com vários eletrodos e isso é inserido dentro da cóclea. Claro que tudo isso é muito pequenininho, a cirurgia do ouvido é sempre feita com microscópio cirúrgico. É sempre uma microcirurgia. Se insere esse feixe de eletrodos dentro da cóclea e então esses eletrodos vão estimular o nervo auditivo diretamente. Mas para chegar lá é só uma brocagenzinha que você faz desde esse subcutâneo até o... Isso, é um acesso transmastoídeo. Mastoide é esse osso atrás da orelha, né? Em que a gente faz uma brocagem com brocas bem delicadinhas, diamantadas, e chega lá e coloca o eletrodo dentro da cóclea. Ótimo. Processo delicado tecnicamente, né? Porque é tudo muito pequenininho, mas é o dia a dia de quem opera ouvido, essas microcirurgias, né? É tranquilo. Ótimo. Algum risco de perda com isso, não? De perda da audição? Vamos dizer, você está mexendo ali no ouvido, basicamente, tem pessoas que vão fazer isso aí que tem ainda algum grau de audição, né? Isso. Existem técnicas para preservação auditiva, né? Mas tem que lembrar que esse paciente está indo para implante coclear exatamente porque o resíduo que ele tem é mínimo. Tá. Se o resíduo dele fosse razoável, ele usaria um aparelho auditivo convencional. Então, não é o paciente escolhe, eu prefiro o aparelho convencional ou eu prefiro implante. Não, o implante, ele tem a função dele exatamente para aqueles pacientes que têm uma perda tão grande que o aparelho convencional, não cirúrgico, de colocar na orelha, não está resolvendo, né? Se resolver, o aparelho convencional é a escolha. Então, o implante é para os pacientes que não têm resíduo auditivo significativo. Então, nesses pacientes que estão indo fazer o implante, o resíduo, o resto da audição que sobrou é bem pequenininho. Mas os eletrodos novos e as técnicas cirúrgicas novas estão vindo no sentido de preservar mesmo esse pouquinho que o paciente ainda tem, né? Para que ele não perca esse resíduo auditivo. Ótimo. E aí, só para entender o funcionamento, então, dos implantes cocleares, os componentes dele. Então, ele vai ter você já estava falando, tem um componente interno, que é implantado cirurgicamente, que tem um eletrodo, né, e um receptor, e tem um componente externo. Quais são os componentes, vamos dizer, do implante? Tem um implante, que a gente chama de implante, que é o que vai ser colocado no dia da cirurgia e o paciente não vê nunca mais. Fica escondido lá, não precisa mexer, não precisa trocar, não precisa fazer nada. E o componente externo, a gente chama de processador de som. O processador, que é o componente externo, ele parece um aparelho auditivo convencional, mas ele tem uma anteninha com ímã que se conecta com o ímã do componente interno do implante. Então, eles se grudam. E é por ali que, por indução, passa a energia e as informações para que o componente interno leve isso e estimule a cóclea. E cada área da cóclea é responsável por uma frequência diferente, mais graves, mais agudos. Então, é uma capacidade de processamento de informação bem grande e que vai estimulando áreas diferentes da cóclea em tempo real. A pessoa vai ouvindo e isso está estimulando a cóclea lá diretamente. Agora, esse componente externo, ele vai receber o som, né, do ambiente externo, então vai ter uma forma de um microfone, uma forma de captação,
né? Sim. E para chegar na troca, a cóclea é um nervo auditivo, ou seja, ele vai estar recebendo um estímulo elétrico ou vai estar recebendo som dali? Boa pergunta. É um estímulo elétrico. Tá. E Não há aonde que som. esse som é Se você... transformado no estímulo elétrico? Exatamente. Então, o processador externo capta o som, transforma ele em informação digital elétrica. Isso é transferido para dentro do implante, que vai estimular eletricamente o nervo. E aí o nervo entende isso como sensação sonora novamente. Então é transformada a energia mecânica em energia digital, eletromagnética, e depois, novamente, o cérebro vai detectar isso como som, vai discriminar isso como som. Ótimo. E aí a gente volta a ter aquela divisão das pessoas que nunca escutaram normalmente, né? E que estão usando o implante coclear como uma primeira alternativa para audição, e Sim, pessoas que tinham uma linguagem já estabelecida e que perderam a audição em algum momento da vida, né? ótimo. Uhum. Esse sinal elétrico que é gerado através do equipamento, né? Ele simula bem a audição normal. Quero dizer assim, a pessoa que nunca escutou, ela vai entender aquilo como audição e nunca vai ter sabido o que é uma audição normal, né? Agora, a pessoa que já teve uma audição prévia, ele vai, digamos que teve uma perda aguda, você teve alguma coisa ontem e perdeu a audição de forma aguda, foi lá e fez o implante coclear. Você vai entender aquela audição da mesma forma como quando você escutava normalmente? Vai, mas ela vai melhorando. Então, dos pacientes que nunca escutaram, eles não têm termo de comparação, né? Eles Exato. não conseguem comparar como era a audição normal e é agora porque eles nasceram surdos. Já os pacientes que ouviam e por algum motivo ficaram surdos e receberam um implante, eles dizem, no começo é uma voz um pouco metalizada, mas é questão de se adaptando, com o passar dos meses a voz vai ficando natural. Tanto que a pessoa, sem ver quem está falando, consegue dizer, essa é a voz do meu pai, não, quem está me chamando é minha mãe. O paciente consegue saber qual é o cachorro que está latindo, não é se é o branquinho, se é o pretinho. Então, não é um som artificial a ponto de ficar tudo igual. A pessoa consegue saber os timbres das vozes, quem está falando, mas isso é um pequeno aprendizado. No início, a voz fica um pouco artificial, mas com o passar do tempo vai se tornando natural e o paciente consegue saber quem está falando com ele, de quem é a voz que está falando, não fica robotizado, todo mundo igual, entendeu? A voz vai se tornando natural com o passar dos meses de tratamento. E ela consegue reconhecer sons diferentes, por exemplo, eu estou conversando com você e estou com uma buzina no fundo. Ela vai conseguir reconhecer os dois sons. Sim. Tudo isso depende de um processo de reabilitação. Então, o implante não é liga e sai ouvindo tudo perfeitamente. Quando liga, inclusive o fonoaudiólogo liga bem baixinho, porque o paciente está anos sem ouvir, às vezes. Então, se você começa a colocar um nível de som como esse que a gente está falando aqui agora, vai ficar muito alto, o paciente vai querer tirar. É como alguém que está num quarto escuro dormindo e alguém abre a cortina e entra os luz do sol. A pessoa vai querer fechar a cortina. Mas está um dia lindo, não importa, aquela luz está me incomodando. Isso acontece com o som. Se a gente abrir a cortina do som para quem estava no silêncio, pode ser muito desconfortável no início. Então, a programação tem que ser aos pouquinhos. Coloca pouquinho som, dali 2 meses faz uma nova programação com a fonoaudiologia, um pouquinho mais de som, e no decorrer dos meses o paciente vai tendo um nível sonoro e a qualidade do som, a discriminação vai melhorando, né, num processo de fonoterapia. Ótimo. A partir de que idade que é possível ser feito o implante coclear? Nas crianças que nascem surdas, a ideia é quanto antes colocar. Mas a gente tem que pensar que o risco anestésico num bebezinho de 6 meses é maior do que o risco anestésico num bebezinho de 12 meses, né? As crianças de 12 meses que ouvem também não falam ainda. Então, a gente não precisa correr a ponto de fazer muito abaixo de 1 ano de idade. Mas a partir de 1 aninho de idade, quanto antes implantar, melhor. Porque a criança não vai ter atraso em relação às outras crianças que nasceram ouvindo, né? Então, se a gente implantar a criança 1 ano e meio, 2 aninhos, ela vai crescer
sem atrasos, vai ter uma boa vida. Agora, se deixar depois dos 3, 4, 5 anos de idade, essa criança já perdeu a melhor época de desenvolver a linguagem, já vai ter que fazer muito mais fonoterapia, talvez fique com um ou outro atrasozinho de linguagem, de aprendizado. Então, respondendo a tua pergunta, quanto antes, melhor, mas abaixo de 1 ano ali também não precisa ser muito antes que isso. Não precisa correr com isso, tá. Não precisa correr. Agora, você já disse que não precisa trocar esse aparelho ao longo da vida, né? O componente interno. Tá. A criança, então, de 1 ano de idade, vai usar o mesmo aparelho de uma pessoa adulta que já é muito maior. Sim. Lembrar que eu estou pensando por quê? Porque você tem ali um eletrodo que sai desse aparelho e vai até o ouvido interno. E vamos dizer, à medida que o cérebro, a cabeça vai crescendo, eu esperaria, pelo menos sem conhecer a cirurgia, de que o ouvido interno, o ouvido fosse se afastando do aparelho. Isso não... A nossa cóclea, a parte neurológica da audição, ela nasce com um tamanho praticamente definitivo. Ela cresce pouco. Já a mastoide aqui atrás vai crescer. Então, por conta disso, que toda uma engenharia por trás, o feixe de eletrodos ele tem uma folga. Então, na cóclea, o feixe fica redundante. Conforme a criança vai crescendo, os eletrodos permanecem dentro da cóclea e a criança cresce sem problema nenhum. E o implante serve para criança, serve para adolescente, serve para a vida adulta. Não precisa trocar o implante mesmo com o crescimento da criança. A parte interna, né? Já o processador externo é um equipamento eletrônico. Assim como o seu celular não vai durar a vida inteira, em algum momento você vai precisar trocar o seu celular, a parte externa também. Ela está em contato com o ambiente, ela vai, ainda mais criança, né? Brinca, o processador cai no chão, o cachorro mastiga, ela arranca, enfim. Vai ter uma vida útil. Depois que a vida útil acabar, troca por um processador novo que vai conversar com o componente interno normalmente. As gerações do processador externo vão sempre ser compatíveis com o paciente que operou e botou o implante lá atrás, no passado. Ótimo. Bom, agora, você tem sempre algumas situações em que, eventualmente, você pode falar, olha, vale a pena mexer nisso daí, né? Primeiro, obviamente, foi um upgrade que tenha sido mal colocado. Eventualmente foi em algum serviço, foi mal colocado. Não sei se isso pode acontecer. Ou então teve qualquer problema local ali e isso daí, enfim, gerou algum problema no processador, né? E outra coisa que eu pensaria, não sei se isso seria uma preocupação de vocês, que daqui a 20 anos a gente espera que a tecnologia existente, como você disse, que o implante coclear é relativamente novo, né? Então a gente espera que daqui a 30 anos, por exemplo, esses implantes eles estejam melhores do que os que são feitos atualmente, né? E Sim. aí, eventualmente, você pode falar, bom, é possível ser feita essa troca? As pesquisas estão sempre sendo no sentido de não só melhorar os implantes que virão, mas de melhorar os processadores que virão, mas que são compatíveis com o paciente que operou 10, 15, 20 anos atrás, né? De tal forma que ele não precisa trocar o implante. A parte externa, que é o processador, está melhorando. E com isso, o funcionamento geral do implante, da audição, da parte auditiva, melhora também. Então, as empresas que fabricam implante, elas pesquisam tudo isso, né? Uma melhora do processador em si, que vai beneficiar os pacientes que vão operar no futuro e os que já são usuários, e melhorar o implante, o processador em si, para quem vai operar para o futuro. Então, tudo isso é investido. Essas empresas de alta tecnologia, né, elas investem pesado em desenvolvimento, em pesquisa, para exatamente melhorar o implante cada vez mais. Tá, mas em alguma situação, eventualmente, se tiver necessidade de mexer, é possível isso ser feito? Ou não é uma coisa que vocês se preocupam? Não é uma coisa que... Trocar o componente interno? Isso. Não é algo comum, a não ser que haja uma falha do componente interno, que é algo raríssimo, e que inclusive as poucas vezes no mundo, existem na casa de milhões de usuários no mundo, né? Então, quando ocorre uma falha do componente interno, é algo mundialmente conhecido, se faz um recall, é algo feito e construído e fabricado para ter erro zero, né? Ou seja, não é a preocupação que existe. Não é algo relevante, né?
é algo extremamente seguro e que não dá defeito ao componente interno. Ótimo. Agora, esse componente interno, o externo também, ele fica ali logo atrás da orelha, né? E você está pensando em crianças que são muitas vezes bastante ativas fisicamente, né? Levar, por exemplo, uma bolada na orelha ali, que tipo de implicação isso pode ter? Olha, tanto o componente interno quanto externo, eles são construídos de forma a aguentar pancada, porque o grande público aí é criança, né? Tem a maior parte, pelo menos metade dos pacientes são crianças. E criança pula, brinca, vira cambalhota, corre. Então, o implante, então, tanto o componente interno quanto o processador são bastante resistentes, né? Mas não são indestrutíveis, evidentemente. Então, a gente não orienta nenhuma limitação de atividade, pode fazer o que quiser. O que a gente tem alguma ressalva é com luta marcial. Às vezes, se vai lutar, é bom tirar o componente externo, o processador, para poder fazer a sua luta ali. Agora, o componente interno, como ele está bem escondidinho, ele é bem fininho e fica embaixo do couro cabeludo, a não ser uma atividade de luta, de esporte radical em nível profissional, com golpes muito violentos, fora isso, eu não limitaria a criança a fazer nada que ela goste, correr, pular, brincar, sem problema. Não é uma criança que vai precisar não brincar, não correr, porque o implante pode cair. Não, vida normal, vai brincar, vai virar cambalhota. No máximo, se for fazer alguma coisa muito radical, tira o processador, vai lá, brinca, pula, guerra de travesseiro, tal, depois coloca de novo. Mas, enfim, não é algo que precise ficar o tempo todo, cuidado, cuidado. Não. Tentar ter uma vida razoavelmente livre e normal. Ótimo. E, bom, você falou que também fica um mês desde a implantação até ligar o aparelho, né? Por que tem que ter esse prazo? É para cicatrização, para sair qualquer edema, né? Antigamente se esperava aí um mês e pouco. Hoje, com 3 semanas, até às vezes o paciente é de fora e fica na nossa cidade, aqui em Curitiba, especificamente por causa da cirurgia, e ele só está esperando ativar para poder voltar para a cidade dele. A gente avalia, já teve paciente que com 15 dias já não tinha mais edema, não tinha inchaço e ativou com 15 dias. Então não é algo rígido que tem que ser um mês. É o tempo ali para cicatrizar e não ter edema. Sair do trauma agudo da cirurgia. Exato. Ótimo. Então, alguns casos a gente já fez com 15 dias sem problema nenhum. Até antes, pô. Ótimo. E, bom, todo mundo já viu algum vídeo, essas coisas na internet, coisa assim, da criança ligando aparelho e escutando pela primeira vez, vendo a reação da criança com aquilo, né? Mas, obviamente, por mais bonito que possa ser isso, quer dizer, obviamente que a criança, ela é uma experiência nova, mas ela não está ainda acostumada com aquilo ali, né? Quer dizer, demora um tempo até entender o que está acontecendo ali, né? Quando que você pode dizer que esse aparelho, a criança já está adaptada a ele, ou a criança, ou adulto, ou seja, qual for a idade, está adaptada a ele e já não é uma preocupação mais na vida dela? É muito interessante esses vídeos do dia da ativação do implante, né? Porque há todos os tipos de reação, porque, como você disse, é uma experiência nova. A criança vivia no mundo do silêncio e, de repente, nós abrimos a cortina do som, né? Algumas crianças fazem uma cara de surpresa e ficam emocionadas, outras ficam assustadas e choram, mas elas sempre mostram alguma reação, né? Mas como a criança, às vezes, é pequena, aquilo para ela leva um susto, né? Por isso que ele tem que ligar bem baixinho, mas mesmo ligando baixinho, é algo novo, aí às vezes a criança chora, não quer mais, então tem toda a sensibilidade, a experiência da fonoaudiologia nessa ativação, né? Mas as ativações bonitas de postar e publicar são aquelas que a criança ri, fica emocionada, e a família também, mas nem todas são assim, porque cada criança reage de uma forma. Mas é importante lembrar que o resultado do implante coclear é de longo prazo. O que a criança está ouvindo naquele dia da ativação, primeiro que é bem baixinho, e ainda não é discriminação do som. Isso é mais fácil a gente avaliar num adulto, né? Um paciente adulto, ele consegue dizer, eu estou ouvindo, mas ainda não estou entendendo. A criança só chora ou ri, né? Mas o adulto diz, olha, eu estou ouvindo uma sensação sonora, mas não estou discriminando ainda. Alguns pacientes, mesmo adultos, já nos primeiros dias começam a discriminar muito bem. Mas, claro, cada um reage na sua velocidade, né?
Alguns discriminam bem rápido, outros levam algumas semanas, meses para começar a entender melhor o som. Mas não é imediato. Né? Imagino que numa pessoa, mesmo uma criança, mas uma criança que já tem algum nível de comunicação mais desenvolvido, isso é de alguma forma, pode ser de alguma forma explicado para ela, né? Então, olha, vamos ativar aquilo ali, né? Sim, exatamente. A criança mais nova, imagina que ela vai para a clínica sem saber o que ela está indo fazer lá, né? Quer dizer, de repente começa a escutar, seria isso. As fonoaudiólogas têm boas técnicas para isso, né? Distrai a criança, dá um brinquedo, e aí quando dá o estímulo, o primeiro estímulo sonoro, você vê que a criança para de brincar e mostrou uma reação, né? Isso é importante para a fono, por isso que ela precisa distrair a criança com um brinquedo, algo lúdico, por isso tem que ter fonos especializadas em criança, né? E aí ela espera para dar o primeiro estímulo de um lado, do outro, quando a criança está distraída, né? Tá lá brincando, acha que está interagindo com a mãe, então a família ali está junto, e aí a fono dá o primeiro estímulo, manda o primeiro estímulo, aí a criança para de brincar e aí algumas riem, a outras se assustam, outras choram, mas cada uma do seu jeito, ao primeiro som, né? Mas isso Esse é bem aparelho, interessante. ele é ativado no aparelho mesmo ou alguma coisa à distância? Quer dizer, como é que seria? No dia da ativação, a fono conecta um ímãzinho com uma interface e ela faz toda essa regulagem do aparelho por notebook dela. E depois que ela fez toda a regulagem, a programação, aí ela tira e coloca no lugar o processador do paciente. Entendeu? Ela regula o processador do paciente. E Ela esse, liga... processador ele tem que ser regulado com alguma frequência, então. Depois que o paciente estiver ouvindo bem, a gente chama essa regulagem de mapeamento. E no dia a dia a gente chama de mapa. Então o paciente faz um mapa uma vez por ano. Depois, né? No início é um pouquinho mais frequente. Mas depois que o paciente está ouvindo bem, lá na frente, o resto da vida, uma vez ao ano, ele vai lá 10 minutinhos e faz um novo mapa, um pequeno ajuste ali para ver se está tudo bem. Não é algo que seja tão frequente assim. Ótimo. E bom, e certamente a gente tem aqui no Brasil lugares com acessibilidade muito diferentes, né? E você deve receber pessoas que às vezes vêm de lugares onde o suporte talvez seja menor. E esse Sim. tipo de suporte, ele pode ser feito à distância? Já existe programas de fono para essa regulagem ser remota. Isso em países como o Brasil, Índia, China, que são países continentais, é importante, né? Pode ajudar algum paciente que às vezes é só um ajuste, alguma coisa, a fono consegue fazer isso remotamente, ou seja, o próprio paciente vai lá, conecta e a fono à distância consegue regular sem fio, digamos assim, né? Existe já essa tecnologia. Em países pequenos e bem desenvolvidos, como Suíça, lá o paciente está, por mais que ele more longe, é meia hora do centro onde ele implantou. Sim, então é fácil de resolver isso. Mas em países como o Brasil, que a gente opera um paciente que vem lá do Mato Grosso, ou de uma cidade de 600, 700 quilômetros de Curitiba, por exemplo, mas isso depois que o paciente já está adaptado, né? Num primeiro momento a gente gosta de ver de perto, né? Ótimo. Bom, e só para finalizar aqui, André, a gente falou dos aparelhos de amplificação, falou brevemente, acho que é uma indicação bem mais limitada dos aparelhos de condução óssea, aí os aparelhos cocleares, né, os implantes cocleares, que talvez é o grande trabalho dos otorrinos especializados nessa área, né? Sim. E aí, só para finalizar, existem ainda alguns implantes que podem ser usados quando você tem um nervo coclear deficiente, né? Porque você tem, basicamente, o implante coclear, ele funciona quando você tem um problema na cóclea, né? Mas, eventualmente, você vai ter um nervo coclear, ou seja, aquele nervo que leva a informação, uma cóclea funcionante, e um nervo que leva a informação da cóclea para o cérebro que está deficiente, né? Existem também alguns aparelhos que são feitos para essas situações. Sim, isso normalmente é chamado implante de tronco auditivo. É bem mais raro, felizmente, raramente a gente precisa usar isso, porque mesmo quando o paciente tem um problema na cóclea ou o nervo auditivo é hipoplásico, ou seja, o nervo é fino, mesmo assim dá para usar implante coclear. Em alguns casos de tumor, de neurinoma, também às vezes dá para usar implante coclear.
Então, somente em casos em que não há nervo, seja por agenesia ou por neurofibromatose tipo 2, né, que é um paciente que tem neurinoma dos 2 ouvidos, às vezes a gente tem que lançar mão de um implante de tronco, mas as indicações são bem raras. Felizmente, a grande maioria dos surdos profundos se beneficiam com implante coclear, porque o implante coclear dá resultado magnífico, muito bom. Já o implante de tronco é uma cirurgia maior e os resultados não são tão bons. Mas, como eu disse, é exceção. A maioria a gente consegue melhorar bem com o implante coclear, que é mais simples de fazer e o resultado é muito melhor, né? Mas existe o implante de tronco auditivo. Tá ótimo. André, acho que deu para entender bem aí o procedimento. Aí agora é uma nova discussões que vamos ter, que é pensar a parte da fonoaudiologia, que, como você já disse, está muito casado aí com todo o tratamento do otorrino, né? Bastante. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Olha, eu que agradeço o convite. Espero ter sido claro aí nas explicações. Obrigado mais uma vez.